Embora alguns pesquisadores defendam o quanto mais cedo melhor, outros pesquisadores acreditam que essa questão é um pouco mais complexa e não apenas a idade, mas outros fatores entram, então, na determinação do sucesso que o sujeito tem com outras línguas. Um fator que pode sim fazer muita diferença no modo como os sujeitos se relacionam com a língua é o sentido que as línguas têm, então, para a comunidade escolar, pensando os estudantes, os professores, os funcionários da escola, a sociedade onde eles vivem. Então, a gente não tem como ter uma expectativa de proficiência que esse sujeito vai levar de uma inclusão precoce. Entretanto, algo que tende a permanecer é a relação com a aprendizagem de línguas. Então, se essa aprendizagem de uma língua diferente foi uma aprendizagem que foi bacana, foi gostosa, foi acolhedora, ele tende a levar esse sentimento com relação a novas línguas para a vida dele. Contanto, se ela não for bacana, se ela for traumática, se ela for difícil, isso também tende a continuar. E é um cenário, infelizmente, muito comum. A abordagem inicial para a introdução de novas línguas no contexto escolar, ela vai variar enormemente com a comunidade escolar. Do que faz sentido para cada grupo social, do que acontece em cada escola, do que acontece para cada família e para cada grupo de estudantes. Isso tendo sido posto, a gente nunca pode esquecer de sempre respeitar as vivências e as experiências da infância e da juventude, ou seja, o que faz sentido para aquele grupo etário. E isso dentro da escola faz sentido também pensar nas práticas escolares que já acontecem. Então uma boa ideia para, por exemplo, introduzir uma outra língua é fazer com que parte da rotina seja feita nessa outra língua. Então uma música de organização, uma história pode acontecer. Então o que já acontece normalmente na escola pode acontecer em outras línguas. É muito interessante olhar para que modo a língua portuguesa é pensada e seguir esses passos. As crianças, elas têm um período de desenvolvimento das suas hipóteses de escrita e de leitura. Elas começam a aprender isso no primeiro ano do ensino fundamental e vão consolidar essas hipóteses por volta do terceiro ano. Então, elas, com base no que elas conhecem, no mundo que as cerca, criam hipóteses sobre como que a escrita funciona, como que a linguagem funciona. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em que momento tem que acontecer essa introdução. Porque se eu tenho um contexto de introdução gradual de língua estrangeira, de experimentação com língua estrangeira, e a criança está consolidando as suas hipóteses de escrita na língua portuguesa, eu tentar introduzir uma outra lógica, um outro sistema, pode atrapalhar um pouco. Então, algumas experimentações que a gente fez, ou geralmente quando a gente faz consultoria curricular, a gente recomenda que essa introdução, esse olhar para o texto escrito, olhar para essa produção, aconteça a partir do terceiro ano. Porque a gente consegue pressupor um pouquinho que a criança já consolidou algumas hipóteses de escrita, e aí, ao invés dela ter que recriar todas as hipóteses novamente, ela já transfere o que ela aprendeu em língua portuguesa e adapta algumas coisas para esse novo sistema de grafofonêmico. A gente pode abusar mais das práticas de oralidade, mais das experiências e vivências que trabalhem com a língua oral, com ler acompanhado da professora, com ler coletivamente, com ouvir, com assistir, com produzir, mas que não necessariamente envolva a produção escrita. Quando a gente pensa em inglês como uma língua que é desterritorializada, que é uma língua que é usada por pessoas do mundo inteiro, de inventários culturais diferentes para se contatarem e fazerem coisas de uma forma cooperativa, a gente tende a olhar um pouco menos para questões como a precisão linguística e tende a olhar mais para a experimentação, para a vivência na língua. Então, tendo essa postura de inglês como uma língua franca, uma língua de contato, uma língua que não é de um povo ou de outro, mas de vários, em várias relações, podemos pensar em vivências e experiências que os estudantes podem ter na língua. Um projeto muito comum para o primeiro ano, ou que eu já vi acontecer em várias escolas no primeiro ano, é o projeto de jogos e brincadeiras. Então as crianças jogam, as crianças se apropriam de regras, as crianças fazem brincadeiras de diversas formas e entendem qual que é a sua lógica de funcionamento. É possível, sim, aprender uma outra língua aprendendo outras brincadeiras. Então, qual a linguagem dessa brincadeira? Quais as regras dessa brincadeira? Será que as regras das brincadeiras brasileiras são iguais às regras das brincadeiras
indianas, por exemplo, ou das brincadeiras chinesas que a gente pode achar em vídeos do YouTube, que a gente pode achar em sites, enfim. Esse lugar de levar o sujeito a ter uma vivência, a experimentar uma outra cultura, para a partir daí aprender a língua, para esse contato. A questão da avaliação, pensando o inglês como língua franca, pensando uma perspectiva de inglês mais acolhedora, ela também tem que ser repensada. Então, quando a gente pensa em avaliação sob essa perspectiva, pensamos mais em práticas que ajudem o sujeito a entender em qual fase ou em qual processo, em qual momento ele está da sua relação com a língua, do que em práticas avaliativas focadas em precisão. Uma forma de avaliar que a gente vê acontecendo bastante em muitas escolas é estabelecer no plano de curso alguns objetivos ou alguns passos ou algumas coisas a serem observadas. Por exemplo, participar da brincadeira ajudando os colegas. Se a pessoa consegue fazer isso, consegue com ajuda ou não consegue, por exemplo. Participar das aulas, demonstrar o conhecimento ou a compreensão de instruções dadas. Quem tem pensado bastante na inclusão de línguas nos anos iniciais da escolarização são as pesquisadoras Cláudia Zildorf Rocha, da Unicamp, a Selma Moura, aqui de São Paulo também, e eu também, que tem minha tese que eu gostaria de recomendar, está no banco de teses da USP, na qual eu exploro a interface entre neurociência e o ensino de inglês para crianças. Além disso, gostaria de recomendar os direitos de aprendizagem do ciclo interdisciplinar e autoral de língua inglesa aqui da cidade de São Paulo e o currículo da cidade que está sendo construído coletivamente, com atividades e muitas ideias de como pensar o inglês como língua franca e como construir esse planejamento.